Sabe aquele carbonara delicioso que você sempre teve vontade de fazer, mas você sempre teve medo de errar o ponto? Hoje eu vou te ensinar ele do jeito fácil, prático e principalmente mantendo ele cremoso e saboroso na sua mesa. Vem comigo que eu vou te ensinar. Oi, povo de Deus! Vai rolar um carbonara, menina. Organizado. Menina. Por que um macarrão carbonara? Porque é um macarrão muito rápido, é no tiro, assim, sabe? Você piscou e tá pronto. Vocês vão ver que são ingredientes muito simples, mas o modo de fazer, o modo de preparo é que faz com que ele tenha todo um borogodó, uma interessância. Se você for cozinhar um macarrão, gente, com a água já fervida, você adiciona o sal e o óleo, para não atrasar o processo de fervura da sua água. E o óleo já vai estar ali. Para que óleo no macarrão? Na água do macarrão? Para que ele não grude todo. Então vamos adicionar aqui, ó. É óleo aqui, ó, só para untar aqui, ó. Aproximadamente meia colher de sopa, tá? De sal. Não precisa mais que isso, já tá. Para um pacote de macarrão, de meio quilo. Outra diquinha muito legal aí que eu vou te dar é com relação ao tipo de macarrão. Eu não sei qual o tipo de macarrão que você gosta, mas pro carbonara, essencialmente tem que ser um macarrão espaguete. Ser mais grossinho, pode ser ele mais fininho. No meu paladar, o mais fininho é mais gostoso. Qual que é o pulo do gato? A gente vai usar um macarrão que é chamado de granoduro. Toda vez que você colocar um macarrão granoduro para cozinhar, dificilmente ele passa do ponto. Se você é aquela senhora, põe o macarrão, esquece dele, quando volta ele já atado. É a famosa plasta. Virou uma plasta? Essa é a marca de macarrão que você tem que comprar, filha. O macarrão é seu, você faz com ele o que você quiser, tá? Mas, originalmente, a gente não quebra espaguete. Porque o ideal é você comer o espaguete enrolando ele no garfo, tradicionalmente utilizado pelos italianos. Como é que eu coloco? Coloco ele aqui e solto. Meio da panela e solto. E agora? Vou deixar ele queimar nas beiradas? De jeito nenhum, você não é doido. Então você vai pegar um gente fina desse aqui, ó, e você vai ajeitando ele aqui, ó. Pode perceber que quando você coloca ele no meio e solta, ele já faz um desenho bem bonito na panela, olha, tá vendo? E aos pouquinhos ele vai entrando aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui pra você ver que gracinha que um dentro do outro, ó. Ele vai soltando sozinho, sem eu precisar de ficar naquela peleja. Um monte. Já aconteceu de você cozinhar um macarrão e ficar assim uns 4, 5, 6 juntos assim? E você vai pegar um, tá duro, e aí você... Essa parte que colou, gente, dispensa. Dispensa, tá? Não. Mas pra isso não acontecer, já te ensinei como é que faz. Põe no meio da panela e solta. Panela grande. Não pega panela pequenininha, senão você vai passar aperto. O tempo do macarrão obedece muito à própria marca. Observa, porque na própria embalagem vem escrito o tempo do macarrão. Se você deixar passar na embalagem, você vai perder o time dele. Antes não vinha não, mas hoje em dia vem. Hoje em dia vem. Todos vêm. Esse daqui, o tempo dele é 9 minutos. Água do macarrão. Se você joga essa água toda fora, nessa água contém amido, o próprio macarrão. Onde você tem o sabor dele sem ter que interferir em nada no molho. Você ganha uma cremosidade que você não tá nem acostumada, garota. Vamos lá então. Para esse carbonara eu vou utilizar um pacote de 500 gramas de macarrão, hein? Eu vou utilizar um pouquinho mais de bacon. Por quê? Eu gosto dele bem. Você gosta dele aí seco? Eu gosto de tudo que seja puro bacon. Um pouquinho, né? Singelo, fica à vontade. O meu tem que ter uma carninha aqui, entendeu? Vou virar aqui, olha. Tô achando realmente que eu pus muito, mas tudo bem. Agora que eu pus na panela, que eu tive dimensão da quantidade que eu coloquei. Tem 500 gramas de bacon aqui. Misericórdia, você virou uns 500 aí? Eu acho que eu virei. Você sabe que você tá vendo aqui por 500 aí, né? Pronto. Organizado. Porque o macarrão, depois que você... Aqui, detalhe, você cozinhou 500 gramas, você não esquece, não. Você cozinha 500 cru. Porque quando ele cozinha, ele vai pra aproximadamente 1. Tá a metade aqui, tá organizado. Contando que o bacon vai fritar, vai diminuir, então vai pra 400, talvez? Então. Aí agora eu vou fritar esse bacon aqui, olha. E aí eu vou fazer um furto aqui. Um furto, pouco. Ah, menina, a irmã já preparou um frango ali. Você acha que eu vou perder a oportunidade de pegar uma gordura dessa aqui? É nunca na sua vida. Olha que olha. Eu vou pegar uma gordura dela. Ah, mas o Natasha, no carbonara original não vai essa gordura. O problema é dele. Não vai, porque não tinha frango na hora. Não tinha frango, ninguém inventou, entendeu? Então aqui eu tenho, eu vou usar essa gordurinha aqui que já tá aqui no jeito, olha. Sinceramente, pra mim, essa é a melhor parte da cozinha. A parte criativa. Quando a gente pode pegar e falar, isso aqui fica uma delícia com aquilo ali. Quem já fez? Ninguém. Mas eu faço. Porque eu acho que é bom assim. Pronto. É a parte que mais me diverte. Enquanto isso, a irmã tá aqui, olha. Dando tapa na boca. Criando um evento diferente. Esse negócio de tapa na boca é muito bom. Você fala assim, ó. Eu não sei, não. Já dá um tapa na boca. Olha ali.
Não, vou te dar um pouco do meu Se eu bacon. te der deixa eu ver. gordura, você me dá bacon, né? Pronto, fechou. Acho legal. Aqui a gente é equilibrado, entendeu? Eu olhei ali com a carinhazinha dela, deliciosa, um gostinho de frango. Ah, lançar um bacon ali, hein? Fala a verdade ali. Hein, minha senhora? Fala que você também não faz isso aí na sua casa. Ah, você viu ali no... Aqui agora a gente chegou no ponto do bacon certinho, tá vendo? Ele fica mais crocantezinho pro carbonara, ele não fica muito mole não, tá? Pôs um tantão, sumiu, né? Tá vendo? Bacon é isso aí, minha filha. Pôs muito, você acha que tem muito, tem nada. Agora eu vou virar aqui um pouquinho de alho. Dizem as más línguas que nesse E macarrão você vai não guardar um vai pouco de alho pra mim, Vou, que um tá óleo aqui, era ó. meu. Toma aqui, menina. Não fica chateada. Fica em paz. Ó, Misericórdia. Essa menina deixa as coisas cair aqui, tá? Ela tem um negócio nela aqui que ela tá fazendo um tempo um pouco do nada, o negócio voou. Entendeu? Fica em paz, vai dar certo. vai dar certo, gente. Aí aqui, ó. Fritei o alinho aqui. Olha que conversa boa. Aqui tá bem sequinho, que esse bacon quase não tinha gordura. Eu vou pingar um pouquinho de óleo só pra fritar meu alho melhor aqui, tá? Na hora que ele começar a corar, eu vou entrar com a cebola e aí vai vir a emulsão ali no ovo. Porque esse macarrão carbonara, ele gasta ovos, bacon e um tempero a seu gosto, tá bom? Eu gosto de colocar alho, gosto de colocar uma cebola aqui na hora nesse refogadozinho aqui e pimenta do reino, porque faz total diferença, tá? Aqui, ó. Já tá coradinho meu alho aqui. Começou a querer corar. Gente, já o posso cheiro misturar. de alho com bacon, que esse cheiro é perfeito. Olha aqui. Vocês são chefe de cozinha. Não sou chefe de cozinha, eu sou chefe da minha casa. Igual você é na sua. Então, na minha casa, eu coloco os ingredientes que mais apetecem o meu paladar. Você faça o mesmo, tá bom? Ah, eu gosto Porque de às vezes você vai seguir pimentão, uma fica à receita, vontade. porque originalmente não tem alho. Originalmente não tem alho, mas você gosta do alho, então eu vou colocar, tá bom? Aí você respeita aí o seu paladar. Igual eu tô respeitando o meu aqui. Ó, alinho dourado, vou entrar com a cebola. Preciso que ela doure também, tá? A aguinha do meu macarrão tá aqui no cantinho, porque ela vai me ajudar a deglaciar isso daqui, apesar de que, como essa panela aqui é uma panela antiaderente, eu quase não tenho glaciado aqui, tá? Mas eu vou tirar um pouquinho desse sabor aqui quando eu pingar essa aguinha aqui dentro dela. O mesmo vale pro frango, viu, gente? A panela que eu fiz o frango é antiaderente, por isso que já foi soltando, já foi. Se a sua panela for uma panela de alumínio, não for antiaderente, você vai precisar pingar água pra tirar o fundinho da panela e ir passando aquela cor pro frango. Tipo aquele vídeo da costelinha lá que se você não assistiu, você vai assistir. Corre lá, menina. Entendeu? Aí eu vou vir com aquele alinho com sal aqui, porque eu esqueci dele. Vou ajudar ele aqui, ó. Aqui tá tudo no jeito, olha. Top demais. Viu que tá pronto? Agora eu vou vir cá com um pouquinho da minha água, olha. Água do próprio macarrão. Pode olhar aqui, a água do cozimento do macarrão, tá? Eu vou vir cá e vou pingar aqui, ó. Porque é isso aqui que vai dar a cremosidade pro meu macarrão. E eu vou entrar aqui agora com ele na sequência, tá? Vou pôr um pouquinho mais da água. Antes de eu virar a aguinha aqui, nós vamos bater os ovos aqui. Aqui eu tenho 2 ovos inteiros com 2 gemas. Só as gemas separadinhas. Eu vou começar aqui a bater nesses ovinhos aqui, ó, com o fouetzinho. E depois que isso aqui tá bem batidinho, eu vou entrar com o parmesão. Cuidado com esse macarrão na hora de você for pôr sal. Por quê? Porque como o parmesão é um queijo mais salgado, se você não tomar cuidado, ele vai ficar um pouco mais salgado. Aqui eu tenho um parmesão mesmo, de verdade, raladão. Parmesão Eu gosto de dele, verdade. de verdade, sem ser aqueles De pacote. de pacote, gente. Aqui, pra essa receita aqui, faz uma forcinha aí, compra um pedacinho. Pro que você vai precisar aqui, 200 gramas de parmesão faz às vezes. Se você olhar aqui agora, você vai perceber que tem mais queijo do que ovo. Olha aqui, ó, vai virar uma pastinha, ó. E é essa pastinha que vai entrar ali, ó. Algumas receitas colocam o parmesão raladinho bem pequenininho. Eu, como gosto do sabor dele e acho que ele traz uma proposta assim muito interessante, até mesmo de cremosidade, eu gosto dele maiorzinho, raladinho desse jeito aqui. Eu vou adicionar a aguinha do meu macarrão aqui, tá? Do cozimento. Vou colocar ele aqui, ó, porque ela tá morninha e ela vai me ajudar aqui, ó. Inclusive, para não deixar talhar. Isso é um pulinho de gato pra vocês aí. Porque se você colocar esse ovinho ali frio, muito provavelmente ele vai talhar todo. E aí vai virar tipo um ovo mexido. E como essa não é a nossa proposta, nós queremos um macarrão mais cremoso, então eu ponho a água do cozimento aqui. O restinho dessa água eu vou virar aqui para fazer um caldinho para mim.
para eu já entrar com o meu macarrão nesta hora aqui. Esse grossinho do caldo que tá aqui, ele se dá em função do amido do próprio macarrão. Ó, vou entrar com o meu macarrão aqui. Com isso aqui já praticamente pronto, eu vou virar o meu ovinho aqui, ó, com o meu queijinho aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é o carbonara, gente. Nada mais é do que isso aqui. E aí o queijo vai derretendo aqui. E olha como é que ele fica cremoso. Maravilhoso. Ó, por que eu gosto do queijo, os pedacinhos? Porque isso, tá vendo que ele vai puxando aqui, ó? Cremosidade desse macarrão, mas é um macarrão extremamente cremoso. Olha os pedaços de queijo, tá vendo? Por isso que eu gosto dele. E aí, nós vamos para a melhor receita de todas, que é a receita para a vida. Deus tem sempre vitória, sempre vai nos dar a vitória, isso é certo. Mas como a gente tem que se posicionar? Como você tem se posicionado para receber essa vitória ou para conquistar essa vitória? A gente estava conversando um pouco sobre Josué, quando ele tinha perdido uma batalha para conquistar uma cidade e agora Deus tinha falado com ele, você vai conquistar essa cidade. Mas mesmo diante da palavra de Deus, você vai ter a vitória. Josué teve estratégia. Ele se posicionou estrategicamente. Ele guiou o exército dele estrategicamente para conquistar aquela cidade. E por causa daquela estratégia, eles ganharam a batalha e conquistaram a cidade. A gente precisa se posicionar estrategicamente, mesmo tendo a palavra de Deus já dizendo, a vitória é sua. Mas a gente precisa se posicionar. Como? 3 dicas, baseadas lá nesse texto em que Josué se posiciona. Primeira dica que a gente tem, espere a noite acabar. Espere. Acalma o seu coração, enxerga direito a situação, espera a noite passar, espera tudo que deixa a sua visão obscura, enxergar a situação e com muita calma você conseguir aplicar as estratégias que vêm. Se posicione num lugar em que a voz de Deus, a casa de Deus, ainda é referência. Seja audível, né? Seja audível. Que não seja só a situação que depois de traçar uma estratégia você fala, vai dar certo, agora eu vou na força do meu braço. Se posicione no lugar onde a casa de Deus ainda é referência. Terceiro ponto, terceira e última coisa, tenha um plano. Organize-se, veja onde você quer chegar, como você vai chegar, o que você precisa conquistar, quem está do seu lado, quem não está do seu lado, com quem você pode contar, com quem não pode. Trace um plano e com tudo feito, conquiste a vitória que é do Senhor. Avance, menina, que vai dar tudo certo. Vai sim. Vamos ver esse macarrão? Bom, delícia, hein? Tem que enrolar, gente. Não, mas como com frango? Não, mas eu tenho que Você provar entender. o macarrão enroladinho aqui. Daqui a pouco nós vamos provar com frango, né? Ajuda ela. E me também. Me ajuda. Deus é bom o tempo todo. Cremoso. As coisas se complementam, menina. Queijinho. Deixa de ser louca. Não, peraí, gente. Olha aí, ó. Agora você pega isso aqui. Com um franguinho. Dá uma enroladinha aqui. Que tá aqui. E pega aí um franguinho desse. Comenta, compartilha, se inscreve no canal, curte, manda pro coleguinha, manda pra todo mundo, menina.